Meninos, meu nome é Maíse, hoje vamos falar sobre inimigos, mas eu não podia deixar de falar antes de começar a conversar com vocês sobre isso, que por algum planejamento, naturalmente, da espiritualidade que trabalha nessa casa, nessa noite, nesse salão, um número enorme de almas estão conosco, mas trabalhadores que estão agindo, enquanto estamos aqui sentadinhos, com uma enorme quantidade de ectoplasma. Energia que às vezes nos faz bocejar, que às vezes nos faz sentir fome, quando ela é retirada de nós. Mas quando ela é doada, ela nos equilibra, não simplesmente na área da saúde, mas energeticamente, psiquicamente. E hoje, com certeza por planejamento deles, um número imenso de ectoplasma está sendo aqui manipulado em meio a vocês, para cada um, inclusive para todos os desencarnados presentes, cujo número é muito maior do que de nós encarnados, mas também quem tem de vocês uma mediunidade de efeitos físicos muito grande, também está doando, não só recebendo, também está sendo retirado de determinadas pessoas, ectoplasma, com certeza para ser levado a pessoas que estão longe e que nós estamos mentalizando ou não, mas que com certeza estão muito necessitadas. Isso me fez lembrar, inclusive, uma certa vez em que dentro do trabalho de tratamento físico-espiritual, que na época chamava-se trabalho de cura, ainda na década de 70, Dr. Bezerra de Menezes pediu que todos que estávamos lá ficássemos em silêncio por 5 minutos, silêncio absoluto, e mentalizássemos cada um de nós uma coisa muito bonita que nos fizesse grande bem. Depois de 5 minutos, ele retomou a palavra e contou que naquele período em que mentalizávamos cada um de nós alguma coisa bonita, ele tinha se materializado num morro do Rio de Janeiro, batido à porta de uma mulher desesperada, cujo filho de 9 anos estava com uma crise de coqueluche absoluta que o mataria. Dr. Bezerra se identificou como médico, entrou, conversou com a mulher, medicou a criança, disse a ela o remédio que ela deveria procurar no dia seguinte, mas especificou que ela deveria procurar no Meier um médico cujo nome era fulano de tal e que ela deveria dizer que o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes tinha mandado ela procurar por ele. Com a maior tranquilidade, ele nos contava isso, agradeceu, porque o ectoplasma que cada um de nós pôde irradiar fez com que ele pudesse se materializar e voltar 5 minutos depois. Eu nunca perguntei para ele a cara que o médico fez quando essa mulher foi procurar por ele e disse que Adolfo Bezerra de Menezes tinha pedido que ela o procurasse. Mas depois ele nos contou que o menino ficou curado, porque o menino tinha uma tarefa preponderante na Terra e precisava ser socorrido. E ainda disse que o merecimento da mãe também era tão grande que das altas esferas do mundo espiritual foi feito um pedido para que, através daqueles 5 minutos de trabalho aqui na comunhão, Dr. Bezerra de Menezes pudesse deslocar-se e lá estar executando esse verdadeiro milagre, porque com certeza essa mulher nunca descobriu que foi uma pessoa desencarnada desde 1900 que bateu a porta da casa dela. Por isso, eu digo sempre que os milagres de Jesus continuam acontecendo. Nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não será por acaso que nessa noite tanto ectoplasma está sendo retirado também de nós e levado, quem sabe, a tantos lugares necessitados, quando somos privilegiados de aqui estar nesse ambiente onde todas as paredes, físicas e espirituais, há muitos anos, são imantados pelos trabalhos sérios aqui realizados. E felizes de nós, se aqui estamos para nos energizar, para recarregar nossas baterias, para encarar tudo que se passa no nosso dia a dia lá fora. Jesus afirmou, inesquecível, e está também no Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos, fazei bem
aos que vos perseguem, orai pelos que vos caluniam. E interessante que, quando as pessoas se queixavam muito de adversários, o Chico gostava de lembrar que Jesus disse: amai, orai, mas não disse: fique o tempo todo grudado com ele. Ele sempre dizia isso quando as pessoas iam lá reclamar dos adversários que tinham, que era opcional nós ficarmos grudados aos nossos adversários. Mas sabemos bem que, pelo que fizemos de terrível em vidas anteriores, nós, claro, adquirimos inimigos. Inimigos que nos conhecem profundamente, conhecem o nosso psiquismo, conhecem aquilo que é atávico em nós e que nós ainda não conseguimos superar. Por isso, surgem as influências espirituais negativas, ou as chamadas obsessões, que Kardec muito bem definiu em obsessão simples, fascinação, possessão. Obsessão simples, tranquilo. Em pouco tempo, com pouca mudança interior, desaparece. Porque os espíritos sofredores se convencem de que tem que deixar você para viver a vida deles de uma forma mais positiva. Na fascinação é mais complicado. É quando todo mundo diz que você precisa mudar e você tem certeza absoluta que não. Todo mundo diz que você está mudado, que tem alguma coisa errada, que você não é mais a mesma pessoa, que você está desagradável como você nunca foi, está perverso como você nunca foi, amargurado como você nunca foi, e você diz que é tudo uma ilusão. Que você está perseguido, que as pessoas de repente passaram a enxergar você diferente, que você nunca esteve tão fofo. Mas pode ter certeza que fascínio é difícil, porque você diz o que a pessoa está, como a pessoa está, e a pessoa jura de pé junto que você é que está enganado. E no caso da possessão é quando as entidades sofredoras tomam completamente a pessoa, a sua vontade, o seu próprio corpo físico, e surgem os processos gravíssimos, muitas vezes levando ao suicídio, quando a pessoa não busca socorro. E há muitos casos em que os espíritos dizem que realmente os desencarnados, com muito ódio de vidas anteriores, perseguem de tal maneira a pessoa que ela acaba optando pelo suicídio. E é óbvio que do lado de lá, 50% é a responsabilidade de quem se matou, 50% de quem provocou o suicídio. Os espíritos têm relatos incríveis. Uma moça, por exemplo, através de Chico Xavier, certa vez, ela se matou com 16 anos, e ela contou que ela ficou fascinada, e aí é que eu quero abrir um parêntese. A pessoa nunca vai para a ideia do suicídio, por exemplo, sem que ninguém saiba, acalentar determinadas ideias ou determinadas sugestões infelizes. Não é assim, papuf, não. O suicídio até acontece inesperadamente, mas havia já um processo de imantação daquela pessoa, da vontade dela. Essa menina, um ano antes, olhou para o vizinho, cismou que estava apaixonada pelo vizinho. Surgiu essa fantasia na cabeça dela. E ela começou a sofrer, porque o vizinho tratava ela simplesmente como uma menina, vizinha, não dava a bola que ela queria, e aquilo foi motivo de sofrimento. Ela começou a chorar pelos cantinhos, começou a pensar em beber. Ah, meu Deus, como eu sou infeliz, porque fulano nem me olha, ele me cumprimenta, mas eu sou só a filha da vizinha dele. Um dia, passaram-se alguns meses nessa ilusão. Um dia ela simplesmente estava dançando na sala, colocou uma música, quando ela olhou pela janela, ela se jogou da janela. Do 15º andar. Quando ela bateu no chão, imediatamente ela teve a consciência de que ela estava toda quebrada. Ela já estava desencarnada, mas ela teve total consciência do seu corpo. E para sua felicidade, a avó, que a adorava e que tinha morrido 6 anos antes, a recolheu. E ela então se comunica, 1 ano depois, através da psicografia do Chico, para contar à família que ela tinha sido vítima de uma hipnose tremenda de entidades sofredoras que não queriam que ela chegasse à idade adulta. Então, na adolescência, começaram a lançar sobre ela a ideia de que ela era tão infeliz porque ela não era amada, porque o vizinho não tinha se apaixonado por ela. Isso durou pouco tempo e logo veio o desejo
de fugir da vida. Foi uma coisa tão inconsciente que ela conta que ela simplesmente olhou para a janela e se lançou. E por isso a responsabilidade das entidades que a assediavam de forma invisível foi muito grande. E ela conta então na mensagem que ela ainda estava num processo de recuperação, porque a impressão é que todos os ossos do corpo dela se tinham quebrado e que ela sabia que ela retornaria um dia com uma situação difícil para o seu corpo físico, mas que o que ela mais queria era nascer numa família onde ela pudesse reencontrar encarnados aqueles espíritos sofredores que detestavam-na tanto que haviam hipnotizado a ela para cometer o suicídio. Então é bem o contrário daquilo que a gente quer, nos afastar do inimigo. Muitas vezes trazemos para junto de nós aqueles que foram causa de muito sofrimento, mas nós também os fizemos sofrer e os tornamos, numa determinada vida, nossa família. Por isso tanta gente diz, mas eu sinto que eu estou afastado das pessoas com quem eu tenho verdadeira afinidade espiritual. Eu não me afinizo com ninguém da minha família. Eu não digo isso para eles, mas eu não me afinizo com as pessoas da minha família. Em geral, nós estamos ali por compromissos mesmo. Pedimos para estar junto a pessoas que foram nossos adversários, para ver se dessa vez nós conseguimos, finalmente, nos equilibrar. Tem uma quadrinha dos espíritos através de Chico Xavier que diz assim: obsessor inimigo, coitado do obsessor. O obsessor é somente o lado escuro do amor. O Chico dizia que ele acreditava que toda pessoa que não gostava dele era alguém que estava de costas para ele. E ele também estava de costas para a pessoa. Ele imaginava inimigos andando de costas um para o outro. E por quê? Porque tinham medo de, no dia em que se olhassem de frente, se apaixonarem. O Chico comentava isso. Dizia que o adversário, o inimigo, é sempre alguém que nós queremos evitar, que nós não queremos ter ao nosso lado. Mas, às vezes, as afinidades são muito maiores do que nós imaginamos, as semelhanças emocionais. Tem uma música muito antiga que uma cantora que ainda está viva, Doris Monteiro, já com 80 e quebrados, cantava, que dizia assim: o amor e o ódio são iguais. Quando se chega a odiar, é porque já se amou demais. Se nós fizéssemos uma avaliação dos nossos adversários invisíveis, com certeza iríamos encontrar grandes paixões de nossas vidas. Pessoas que nós enganamos de uma forma terrível. Pessoas a quem mentimos. Pessoas que intrigamos umas com as outras. Pessoas que não permitimos que fossem felizes. Então é natural que, ao nos ver dentro da matéria, eles estando fora da matéria, muitas vezes ainda em planos de vingança e se comprometendo cada vez mais espiritualmente, eles nos invejem. Quantas e quantas milhares de vezes, quando espíritos sofredores em trabalho de desobsessão nessa casa se manifestavam, claro, longe da pessoa, depois que a pessoa saía, viam os espíritos sofredores para serem doutrinados. A coisa que a gente mais escutava era: imagine se ele me engana. Ele acha que agora, porque ele está em outra vida, ele está diferente. Que nada, eu sei quem ele é. Cansei de ver homens do passado vindo tomar passe e o espírito sofredor dizer: ele se disfarçou de mulher e acha que eu não sei quem ele é. O espírito sofredor não tinha noção de que aquele homem de outra vida agora estava num corpo feminino. Ele achava que a pessoa tinha se disfarçado para não ser reconhecida. E eles gargalhavam, porque o que contava não era a aparência, era o que saía do coração. E o que saía do coração para aquela mulher era a mesma coisa que o homem daquela vida vivenciava. E é por isso que não adianta você ter discurso para orar, para dizer que mudou, porque eles leem o mais profundo de nós. Tanto as almas sofredoras, como as almas de luz também. Sabem bem o que vai no mais fundo do nosso pensamento. Já houve época, e quando surge o Evangelho segundo o Espiritismo, já era uma coisa fora de prática, mas ainda existia, secretamente até, a questão do duelo. Você se sentia, de alguma forma, lesado, você duelava com a pessoa. E era legal isso.
E foi durante muitos séculos. A pessoa ia lá, se sentia ofendida, dava um tapa com luva no seu rosto e você estava desafiado. Cada um tinha um padrinho e quem atirasse melhor. Quando não tinha pistola, foi a época da espada. Agora imagine como as pessoas se comprometiam. Inclusive está no Evangelho, os Espíritos dizendo, essa prática vai desaparecer completamente do mundo. Mas como nós somos especialistas em complicar, nós encontramos outras formas de duelar. Nós perseguimos as pessoas com fofoca, com comentários que não são verdadeiros. Nós adoramos dizer ao outro o que ele deve fazer da vida dele, mas ai dele se ele falar alguma coisa da nossa vida. Eu abro um parêntese, eu conto essas coisas que eu sei que nenhum de vocês faz nada disso. Mas eu estou generalizando a humanidade, né? Eu sei que vocês são os fofinhos meninos que já batalharam muito, não se esqueçam, a gente vem lá do Sermão da Montanha, né? Mas imagine do Sermão da Montanha para cá, o que a gente não aprontou? E com certeza teve vida que a gente virou um verdadeiro especialista, por exemplo, de separar a família. Aí depois você vem nessa vida, não consegue formar uma família, meu Deus, não existe. Deus não existe. Porque eu não formei uma família, eu nunca encontrei alguém para me amar. Mas pode ter certeza que foi por aí. Foi colocando nas famílias a separação, a loucura, a maldade mesmo. Hoje em dia é preciso cuidado com as coisas que se fala, porque todo mundo te processa. Todo mundo tem alguma coisa para falar do que você falou. Então, mas as palavras, elas são extremamente valiosas. Então, em vidas anteriores, não duvidemos, nós odiávamos mesmo. Nós não tínhamos antipatia. A gente odiava de verdade. Se tivesse que mandar matar, mandava matar. Se tivesse que contratar alguém para bater, contratava para bater. E hoje, claro, porque outra visão nós temos, quem ainda faz isso nos horroriza. Meu Deus, como que a pessoa pode agir desse jeito? Como que a pessoa pode ter feito isso? Mas não duvidemos, já fizemos. Já passamos por esse processo e não é por acaso que os nossos adversários, aqueles que não nos perdoaram, permanecem conosco até hoje. Os Espíritos sempre dizem, felizes de nós se nós encontramos os nossos adversários na carne, como pai, como mãe, como marido, como mulher, como namorada, como noiva, como filho, como neto, felizes de nós, porque encontrá-los fora da matéria é muito complicado. Fica difícil mesmo. Jesus sabia tanto disso, que afirmou, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E na hora a gente não entendeu o alcance dessas palavras. Nos separamos dos nossos inimigos, deixando com eles a mágoa, o ressentimento, para falar o mínimo. E é claro que o retorno é sempre doloroso. Eu já comentei com vocês aqui, em algum momento, que quando Getúlio Vargas, o ex-presidente, foi socorrido no mundo espiritual após o seu suicídio, claro que sofreu muito, demorou tempo, o espírito responsável pela sua volta a um equilíbrio relativo foi o escritor Eça de Queiroz. E ele andava pelas aleias do hospital com Getúlio, depois desencarnado, conversando. E foi aí que Getúlio tomou coragem para verificar vidas anteriores que ele havia tido. Claro, sempre detendo o poder. E aí surge uma história acontecida mais de 300 anos antes de 1954, quando ele se matou. Ele era um rei de um grande país da Europa, um homem poderosíssimo, que tinha no rei do país vizinho o seu maior inimigo. Mas eram inimigos que se odiavam perenemente, de vidas anteriores até aquela data. E ele tinha ao lado dele um general que era um homem horroroso, corpulento, parecia um crocodilo em forma de gente. Mas era o senhor de todas as guerras. Comandava o exército daquele rei, que era Getúlio,
e ninguém ganhava dele. Um dia, numa batalha, o exército do rei Getúlio, vamos chamá-lo assim, vence o rei do país vizinho. Vitória total. O rei do país vizinho é preso, colocado numa jaula. E durante dias e semanas, vilipendiado de todas as maneiras, colocado no salão de festa do palácio, em que o rei vitorioso debochava e ria e bebia e convidou quase o país inteiro a estar ali para ver a sua vitória. Depois, quando cansou, porque as pessoas que fazem maldade, elas também têm cansaço, ele olhou para aquela jaula, aquele homem ali, uma sombra do que era, vira para o seu general e diz, enfadado: esse homem é seu, faça dele o que você quiser. Havia um fosso imenso de crocodilos no palácio. E o general, naturalmente, tira aquele rei vencido da jaula e o lança aos crocodilos. Passam-se os séculos. Os três se reencontraram. O rei vencedor, Getúlio Vargas. O rei vencido, que nunca o perdoou, Carlos Lacerda. E o general, Gregório Fortunato. O homem forte que liderava 80 policiais da polícia secreta de Getúlio Vargas. Que menino tinha sido criado na fazenda da família de Getúlio, que olhava Getúlio Vargas como um deus. E então Getúlio ficou sabendo que naquele dia, quando o major Rubens Vaz e Carlos Lacerda saltam do carro, Gregório Fortunato, escondido, olhou para Carlos Lacerda e, por um instante, ele escutou uma voz que lhe dizia: este homem é seu, faça dele o que você quiser. E aí surgem os tiros, quem cai morto é o major Rubens Vaz, Lacerda leva um tiro na perna e dias depois Getúlio se suicida, porque Lacerda vai ao seu jornal, do qual era dono, a Tribuna da Imprensa, para dizer na primeira página: somos um povo honrado, governado por ladrões. E, naturalmente, Getúlio, que disse a Tancredo Neves: o tiro que atingiu o major Rubens Vaz atingiu-me também. Ele sabia que não havia saída a não ser a renúncia, que ele, o rei vencedor, nunca aceitaria. Então vai ao suicídio. Lacerda morreu em 77. Os dois se detestaram durante toda a vida, que acabou primeiro para Getúlio. Não duvidemos, a gente volta para cumprir da forma mais positiva possível os ódios de ontem. E Getúlio, estupefado no mundo espiritual, percebeu que eles simplesmente reprisaram o que tinha acontecido 300 anos antes. Claro que o suicídio de Getúlio trouxe uma comoção nacional. Carlos Lacerda ficou 2 dias escondido numa caixa d'água. Todos os caminhões do seu jornal foram queimados. A tribuna da imprensa foi completamente queimada. O povo foi à rua desesperado pelo suicídio de Getúlio. Mas eu tenho certeza absoluta que um dia os 3 vão se encontrar de novo, porque a situação não ficou concluída. Essa é que é a verdade. E a minha mãe tinha 16 anos e era professora já, e ela era professora de uma das filhas do major Rubens Vaz. A menina tinha 6 anos. Minha mãe foi no enterro do major Rubens Vaz, porque a menina estava enlouquecida com a morte do pai. Então, uma série de questões que passaram a acontecer, que vieram do passado, mas que com certeza ainda terão reflexos para o futuro. Os espíritos dizem que 2 ex-presidentes do Brasil, por exemplo, já pediram para voltar à Terra futuramente e, se for permitido, voltarem a ser presidentes do Brasil: Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek.
Eu acredito que não vai ser nessa vida nossa. Não vai. Mas para frente, tenho certeza que tanto um como o outro voltarão. E a alegação dos dois é que os dois alegam que não fizeram tudo o que deveriam ter feito. Claro, o suicídio de Getúlio vai dar trabalho para ele na recuperação. Mas quando a gente vê Brasília, quando a gente pensa, meu Deus, isso aqui foi começar de novo para todos nós, o que Juscelino ficou faltando de fazer? Mas ele deve ter lá os motivos dele. E feliz de nós no dia que eles estiverem reencarnados e puderem se candidatar, né? E quem sabe não haja uma mediunidade incrível, que a gente saiba quem são eles e a gente possa colocá-los no poder. Mas a verdade, meus amigos, é que o passado retorna, somos o passado em forma de presente mesmo, e às vezes dramas que acontecem na sociedade que mobilizam todo um país vêm desse passado onde o perdão nunca existiu. E quando as pessoas se reencontram, elas continuam não se perdoando e repetem situações dolorosas. Vejam o processo hipnótico, que dura mais de uma vida. Quando você diz uma determinada coisa para a pessoa e a pessoa guarda aquilo e vai reviver aquilo muito tempo depois. É seríssimo quando nós falamos e colocamos na cabeça e no coração do outro imagens que também são responsabilidade nossa. Quando temos inimigos em casa, é mais complicado, porque estão mais próximos a nós. Então é preciso cuidado, porque hoje eles têm um nome querido, de pai, de mãe, de filho, mas foram nossos adversários. Então sempre nos cabe a conquista no relacionamento, o carinho, o respeito, o silêncio. Por isso, na família que se aprende a respeitar, honrai vosso pai e vossa mãe, filhos respeitando pais, mesmo que não concordem com eles, sabendo que existe uma hierarquia, pai, mãe. Já comentei com vocês que o filho de uma amiga minha, com 5 anos, perguntou outro dia a ela, quando é que eu vou mandar em você? E ela sabiamente disse, nunca, porque eu sou sua mãe. Mas hoje em dia é complicado, a mãe fica, ai meu Deus, será que meu filho vai me amar menos? Se eu disser para ele que ele não pode tacar fogo no armário? As pessoas ficam assim meio delicadas. Não, meu filho não pode ser contrariado. Tive uma amiga, 4 filhos, e ela dizia, todo mês eu guardo um dinheirinho na poupança, porque eu dou palmada, eu digo não, eu digo que não pode, eu digo que não vai. Um dia eles vão pegar, dividir essa poupança e todo mundo vai fazer terapia. Mas eu terei feito o meu papel de mãe. São gerações que vão mudando e as pessoas vão ficando mais light, querendo estar bem em todas as situações. E não dá para estar bem em todas as situações. Não dá para nunca contrariar um filho. É importante demais que nós pensemos sobre isso. Educação começa em casa. Quando você recebe a alma que vem do espaço para progredir nos seus braços. Não importa se é seu adversário ou seu grande amigo de ontem. As faixas mentais dos adversários que comandam as nossas emoções para até se vingar de nós, só acontecem quando nós não disciplinamos a nossa cabeça e, consequentemente, os nossos sentimentos. Então, precisamos ter cuidado em estar da melhor maneira possível, pensando sempre um pouco mais alto, um pouco positivamente, para que eles não nos encontrem com tanta facilidade naquela faixa mental em que eles se acostumaram a saber que nós estamos, que é da desilusão, do desânimo, de não gostar do outro, de não desejar o bem para o outro. Enfim, todos os defeitos que nós temos e que ainda carregamos, precisamos de alguma forma modificar. Não deixá-los de todo, porque nosso processo evolutivo ainda não é para isso, mas indo suavizando e nos entendendo cada vez mais, escolhendo, vamos dizer, os defeitos que prejudiquem menos o nosso semelhante. Os inimigos que se encontram nas guerras, que se forjam nas guerras, muitas vezes pedem até no mundo espiritual para nunca mais se encontrar.
Porque ali não estava o seu coração. Estava o dever, estava a obrigação de nacionalidade. Então, geralmente, as pessoas buscam outros caminhos, a não ser que seja uma coisa muito pessoal. Quando você vive numa guerra, você pode ser responsabilizado pela crueldade com que você tem exercitado a sua guerra, mas não especificamente um inimigo pessoal. Porque numa guerra se sabe, a pessoa mata ou morre. E aí, às vezes, as pessoas matam muita gente. Meu pai teve amigos que viveram a Segunda Guerra Mundial como militares brasileiros. E meu pai comentava, e ele não foi para a guerra porque quando ele fez 18 anos a guerra acabou. Então, ele comentava que esses amigos mais velhos, né, nunca fizeram um comentário sobre o que tinha acontecido na guerra. Meu pai já não perguntava para contar história, nada disso, porque ele sabia que essas pessoas não falavam nada. Primeiro, pela disciplina de militar. Segundo, porque tinha sido algo tão terrível que eles realmente não queriam reviver. E, infelizmente, guerras ainda existem hoje. Os nossos inimigos, obviamente, não pensam como nós pensamos. Eles diferem de nós totalmente. Mas eles se sentem atraídos por nós. Então, muitas vezes, percebendo nossas mudanças, eles acabam simpatizando conosco e nos deixando em paz. E é claro que os nossos mentores espirituais estão sempre a dizer para eles: mas você já perdeu muito tempo, isso já passou muito tempo, por que você está grudado nele? Em qualquer religião, ou até sem religião nenhuma, há todo um trabalho do mundo espiritual para convencer essas entidades que tentam nos prejudicar a nos esquecer. Mas muitas delas, que nos fizeram grande mal, não querem nos esquecer, porque elas sabem que na hora que parar o processo, elas vão ter que olhar para elas mesmas. Elas vão ter que resgatar todo o mal que elas fizeram, inclusive nos maltratando, inclusive invisíveis nos perseguindo. Então há quem tente adiar ao máximo essa renovação de atitude, porque sabe que aí começa o processo de resgate. Hoje, naturalmente, nós nunca vamos dizer: eu tenho uma afinidade com o mal que você não imagina. Nós brincamos, né? Dizemos que somos terríveis, que ninguém pode mexer conosco, mas ninguém declara que é mal. Entretanto, ainda existe lá no fundo da nossa alma o que não é bom. E é isso que nós precisamos vigiar com toda segurança para realmente transformar. E não temos só inimigos desencarnados e até encarnados. Os vícios são inimigos nossos. Tudo aquilo que nos tira a consciência, a saúde, a sobriedade, por mais gostoso que pareça, é nosso inimigo. Mas o mais grave é quando nós somos inimigos de nós mesmos. Quando nos deprimimos, quando esquecemos de gostar de nós, quando estamos tão irritados e infelizes que queremos que o mundo todo se acabe. Outro dia eu vi que em vários lugares da internet, no YouTube, as pessoas quando comentam uma coisa muito ruim, terminam sempre dizendo: vem meteoro. É o tal meteoro que dizem que vai se chocar com a Terra. E aí acaba com a vida de todo mundo. Os espíritos sempre disseram que existe sim no mundo espiritual um planeta que vai passar rente à Terra num determinado momento, levando no seu bojo, atraindo com seu magnetismo todos aqueles que não podem mais ficar na Terra. Bilhões de desencarnados e os encarnados que porventura estiverem desencarnando. Isso eles dizem desde a década de 40, de 30, quando minha avó ainda era moça no espiritismo. Que esse espírito, que esse planeta vai passar pertinho, o terráqueo vai morrer de medo de ser um meteoro mesmo que se parta com a gente, mas não vai. Só que ele vai ter um poder de atração tremendo para retirar da Terra espíritos que não podem mais ficar nela. E não podem porque não perdoaram, porque não se transformaram, porque não se melhoraram. É claro que existem os inimigos do progresso,
da luz, do esclarecimento, da educação, da saúde, e muitos estão encarnados. E muitos estão em postos chaves do mundo, querendo que a ignorância prevaleça, que as pessoas não tenham felicidade, que elas se sintam desanimadas porque não têm seus direitos adquiridos e vivenciados. Os inimigos não estão só desencarnados. Existem os inimigos do progresso. São aqueles que vêm à Terra só para disseminar o ódio, as guerras. São grupos imensos de almas que fazem pactos entre si e que só voltam para a Terra para criar problema. Quando a Segunda Guerra acabou, os espíritos lembraram que aquelas entidades, aquelas pessoas terríveis que comandaram 6 anos de escuridão na Terra, tinham um pacto entre elas desde a Idade Média, de só vir à Terra para a destruição. E é claro que quando você fala de destruição, de coisa ruim, você encontra um monte de gente que se afiniza com você. E foi o que aconteceu. Na década de 70, os espíritos aqui comentavam que estavam preocupados porque muitos desses espíritos sofredores estavam voltando à Terra e o objetivo deles era reencarnar no Oriente Médio. E é provável que isso aconteça e que muitos desses terroristas que hoje dão a vida para prejudicar pessoas que eles nem conhecem estejam relacionados a esses grupos enormes de almas altamente problemáticas que só vêm à Terra para disseminar o horror. Isso é uma realidade, os espíritos falam sobre isso até hoje. Então, de vez em quando, vem essa turma enorme. Por isso que os espíritos dizem que no futuro, para o 3º milênio, quase no final da década de 2025, 26, já há um planejamento da espiritualidade para que o contrário aconteça, para que as almas de luz venham para tarefas enormes da transformação do mundo. Então já se sabe que virá Joana de Ângeles, que virá Leon Denis, que virá Francisco de Assis a pedido do próprio Cristo. Ele nunca mais voltou, mas dizem os espíritos que ele vai voltar. Então é claro que nós vamos ter que aguardar. Os mais jovens talvez ainda vejam, mas nós, mais velhinhos, vai ser para a próxima vida. Que nós vamos ver essa gente atuando nas mais diversas faixas do mundo. Porque a gente que é brasileiro também já pensa logo, vai tudo reencarnar no Brasil. Não vai tudo reencarnar no Brasil, não. Vão se espalhar pelo mundo. Porque não adianta só o Brasil ficar todo iluminado e o resto do mundo se acabando. Já falei daqueles que são inimigos da evolução da Terra? Já. Amar, servir, aprender, experimentar, derrubar muros que nos separem do bem. Os espíritos pediram que eu colocasse isso para vocês. Eu me lembrei de Daniel Cohn-Bendit, vivo até hoje, é vereador na França, que foi um dos líderes do movimento estudantil de maio de 68. Eles só queriam 2 coisas: que a comida do bandejão da Universidade de Paris melhorasse, porque era insuportável, e que eles pudessem levar as namoradas para dormir com eles nos alojamentos da faculdade. Começou assim e mudou o mundo. Porque pela primeira vez os jovens tinham voz. Os jovens existiam. E o próprio Daniel Cohn-Bendit, com tinta, escreveu nos muros de Paris: exijamos o impossível, porque o possível pode esperar. Eu acho que nós estamos num momento do mundo que nós precisamos exigir o impossível. Porque o possível só não está dando. Nós não estamos conseguindo superar nós mesmos e vencer todas as dificuldades em torno de nós. Quando Auschwitz, o maior campo de concentração da Alemanha, na verdade fica na Polônia, foi liberto em 27 de janeiro de 45 pelos soldados soviéticos que chegaram lá primeiro, os americanos chegaram depois. Todos foram retirados, os que ainda estavam vivos, esqueléticos, foram retirados dos alojamentos. E havia um alojamento vazio
E alguém disse, olha, aqui não tem ninguém porque todos foram mortos há 2 dias atrás. Temos pena porque vocês estavam chegando, mas justamente porque eles sabiam que vocês chegariam, aí é que eles aceleraram mesmo o processo de câmara de gás, de forno crematório. E aí os soldados russos foram verificar, né, se havia alguma coisa jogada ali que eles pudessem recolher, e havia, numa das paredes, rente a um pedaço de madeira onde alguém dormia e já não estava mais ali porque havia morrido, uma frase impactante que a pessoa com um pedaço de carvão havia deixado escrito. E dizia, se Deus existe, Ele vai ter que implorar o meu perdão. Dolorosa frase que alguém que morreu 2 dias antes de ser libertado deixou. Se Deus existe, Ele vai ter que implorar o meu perdão. Porque ali a humanidade viveu o inimaginável até hoje. Judeus, homossexuais, socialistas, intelectuais, artistas, deficientes físicos, todo mundo. 6,5 milhões morreram nos campos de concentração da Segunda Guerra. É por isso que os espíritos dizem que a Segunda Guerra, 72 anos depois de terminada na Terra, ainda existe no mundo espiritual. Porque imagine você recuperar todas essas pessoas. Imagine você refazer o perispírito de quem morreu em Hiroshima e Nagasaki. Porque uma bomba atômica não mata só o corpo, ela quase que faz o perispírito desaparecer. Então, quando a gente fala de inimigos, nós estamos falando também de uma humanidade que somos todos nós e que ainda é inimiga de si mesma, porque ainda se recusa a tentar o caminho da realização positiva, da fraternidade, de tudo aquilo que Jesus pregou. Quem teve mais inimigos do que Jesus? Ele chega numa sociedade em que a matéria era tudo. Roma dominava o mundo. A vida humana não valia nada. E ele veio exatamente nesse momento para nos dizer que era preciso amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós que, qualquer que seja a nossa religião, ou até que não tenhamos nenhuma, mas que já temos consciência de quanto se sofre quando não se é feliz, vamos buscar felicidade. Que seja a nossa felicidade, não importa, mas que ela nunca faça o outro ser infeliz. Vamos suportar um pouco mais, vamos acreditar um pouco mais, vamos mudar a nossa vida um pouco mais, sem medo. No início da década de 60, um pequeno grupo estava à frente do Chico e ele psicografava. E ao final, ele foi ler as mensagens. E a primeira começava assim: meu filho, eu estou aqui para dizer que eu não morri. Essa é a primeira coisa que eu quero lhe dizer. Eu não morri. Embora você tenha me matado. E aí ficou aquele clima na plateia. Silêncio de ver uma mosca, escutar uma mosca voando. E o espírito continuava. Eu me lembro até hoje. Quando eu já estava enfermo, você me estendeu a taça que trazia o veneno e eu, confiante, a bebi. Você era o meu único filho, cuidava de mim. Eu bebi a taça inteira e comecei a me sentir mal imediatamente. Ainda há tempo, antes de perder a consciência, de escutar sua voz dizendo: morre, velho. E eu sei que você me matou, porque você queria a nossa fortuna. Mas a segunda coisa que eu tenho para te dizer, depois de te contar essa novidade enorme, que é que eu não morri, é que eu tenho que te dizer, meu filho, que hoje eu te amo ainda mais do que te amei quando fui teu pai na terra.
E naquele silêncio absoluto, um homem no meio da plateia soluçava desesperadamente. Era o filho daquele homem que, morto de arrependimento, 10 anos depois, entrou no pequeno centro do Chico para buscar a solução do seu enigma, que era não suportar a lembrança de que havia matado o pai. E já imaginaram, quando o Chico leu o final da mensagem dizendo: a segunda novidade que eu tenho é que eu te amo ainda mais hoje do que eu te amava? Meu Deus do céu! O que deve ter sido para esse homem? Saber que havia aniquilado o corpo, mas o espírito ali estava, através do Chico, para dizer do amor que os uniria sempre. Por isso, os nossos inimigos de ontem, tomara que sejam os nossos familiares queridos de hoje. Que sejam amigos transformados, que nos tenham perdoado e que estejam fazendo parte da nossa vida de forma tão positiva. Mas se ainda existirem aqueles que nos odeiam, e eu vou contar a vocês uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás, dentro de um grupo mediúnico dirigido por Dona Emília. Eu fiquei por 6 meses e os espíritos disseram: olha, mas é isso mesmo, o seu lance é palestra, então não precisa desenvolver outra mediunidade. Todas as mediunidades vão para a palestra. Eu já sabia disso há uns anos, mas fiz uma tentativa. No último dia em que eu ali estava para me despedir de Dona Emília, do grupo que tinha me acolhido por 6 meses, de repente eu sinto uma coisa horrorosa, mas uma sensação horrível de morte absoluta. E aí Dona Emília, médium extraordinária, uma das fundadoras dessa casa, morreu com 99 anos, me tocou no ombro e sentou-se. E surge uma entidade que diz: eu procurei por você mais de 300 anos e hoje eu te encontrei. E eu tinha vontade de falar tanta coisa, mas não posso, porque a médium não deixa. Vejam vocês o que é a mediunidade equilibrada. Você recebe uma pessoa doida, mas a pessoa só fala aquilo que você, médium, permite que ela fale. Foi uma conversa impressionante, porque eu não me lembrava de jeito nenhum, obviamente, e ela lembrava de tudo. E ela me disse, a entidade, né, que era uma mulher: eu queria tanto tirar a sua vida, mas esses que te ajudam a fazer palestra não deixam. Então vejam vocês, se eu não tivesse de alguma forma cumprindo o compromisso de fazer palestra, será que ela teria tido a oportunidade de se aproximar? De me causar mal real? A gente não sabe. A gente só sabe que tudo aquilo que a gente faz não é para simplesmente os outros, é principalmente para nós mesmos, por nós, para a nossa melhoria, para a nossa transformação. Não vai dar para fazer tudo nessa vida. Vai ficar para a próxima alguma coisa, mas que sejam coisas simples, que o essencial nós consigamos. Eu tenho amigos que dizem: vocês espíritas são ótimos, vocês estão deixando tudo para a próxima existência. Eu digo: engano, porque nós nem sabemos se vamos ter uma próxima existência na Terra, por exemplo. A Terra está avançando, não parece, mas está. E chegando lá de lá, será que nós vamos poder voltar a ela mais vezes? Ou seremos convocados a planetas inferiores à Terra? Então vamos batalhar para que, pelo menos para a Terra, numa próxima existência, nós possamos voltar. Meus amigos, eu tenho 3 avisos que me pediram para passar para vocês. No sábado, dia 11, vai ter o Fala Mocidade. E o título é: você também é ansioso? Tenho certeza que não. Que vocês virão para prestigiar o Fala Mocidade, mas não há necessidade. Em fevereiro,
um grande encontro. As mocidades, a primeira mocidade e a de hoje. E o tema inicial desse encontro é bullying. Também ninguém nunca passou por isso. Sei que muitos não passaram. Mas eu passei. Eu me lembrei quando houve aquele acidente trágico em Goiânia, semanas atrás. Eu fui a Goiânia 2 dias depois para fazer palestra e encontrei a cidade traumatizada. E eu comentei com o pessoal. Ainda bem que os gordinhos não sabem usar arma. Porque se todo gordinho que sofre bullying for matar alguém, não vai sobrar ninguém. E eu falei por experiência própria. Me lembrei do menino louro de olho azul, que tinha 6 anos como eu e que disse que eu era maior que o porta-aviões Minas Gerais. Deve estar maravilhoso hoje, louro de olho azul, deve ter dado tudo certo para ele, né? Mas não sei como ele saiu vivo dali com a minha vibração, que com 6 anos já era vibração de Maíse. E já contei para vocês também que quando eu cheguei em casa, contei para o meu pai e para o meu avô o que tinha acontecido e os dois disseram: deixe que nós contemos para você a beleza que é o porta-aviões Minas Gerais. E ali a minha autoestima passou a existir para sempre. Eu queria que todas as crianças tivessem o pai e o avô que eu tive. Porque meu pai era militar e ele sabia que as Forças Armadas tinham economizado anos para comprar o porta-aviões Minas Gerais, que era tão caquético, que ficou 2 anos atracado no Rio de Janeiro para ser reformado. Mas acreditem, só há muito pouco tempo ele foi substituído pela Marinha Brasileira. Cumpriu a tarefa dele. Era um caquinho, mas foi o único porta-aviões que o Brasil teve por muito tempo. Se algum filho seu chegar magoado por alguma coisa que lhe tenham dito, seja o pai e o avô que vai falar para ele da beleza, que é aquilo que a pessoa rude, e as crianças são rudes. Ali o corpinho tem 6 anos, mas o espírito é milenário. Colocaram no coração do seu filho. Façam isso e fiquem de olho, porque está acontecendo demais. Eu tenho visto relato de mães que têm filhos de 4, 5 anos e se forma um clube dentro da sala para discriminar o garotinho ou a garotinha, porque é gordo, porque é baixo, porque tem dificuldade para falar. Fiquem de olho, porque Jesus passou a régua. Veio todo mundo, não veio só espírito de luz, não. Veio gente braba, que está aí nos colégios dando trabalho para a pedagogia da escola, porque consegue ser preconceituoso com 4, 5 anos de idade. E, com certeza, isso é aprendizado também dentro de casa, né? Como vocês têm um karma que não acaba, no dia 23 de dezembro, vai ter um Conversando com Maíse ao vivo aqui. E o tema é Noite Feliz. E é claro, você vai estar fritando sua rabanada, de repente você não vem. Mas é dia 23 de dezembro. Se você estiver sem fazer nada, venha. É um Conversando com Maíse. E como vocês me conhecem há 44 anos, Noite Feliz é o tema. Vocês sabem que vai dar de tudo, né? Por isso, meus amigos, nos despedimos até o primeiro sábado de dezembro, rogando que nós, quando nos reencontrarmos, estejamos ainda melhores do que estamos hoje. Não se esqueçam, se ontem tínhamos inimigos, hoje nos cabe recuperar o nosso coração e simplesmente amar. Amar, entender, aceitar, suportar muitas vezes a incompreensão, a tristeza, a mágoa dos outros em relação a nós e, se possível, consertar tudo o que pudermos. Porque encontrar e resolver as coisas aqui na Terra é o fanal de todos nós. Do lado de lá, fica sempre mais difícil. Hoje, o jovem Lineker é quem está representando todos vocês na mesa junto a nós.